O exemplo que eu vou dar agora é com base em um tema muito importante para esse ano, que é o do homeschooling. Em outras palavras, do ensino domiciliar. Saiu uma decisão do STF dizendo que o ensino domiciliar ele é possível, ele deve ser aplicado no Brasil. Primeira coisa, ele começa com essa parte em preto, eu vou manter, e a parte em vermelho eu vou trocar de acordo com o tema implementação do ensino domiciliar no Brasil. E aí começou assim, em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. 2 pontos, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo garante A. E aí aqui nesse espaço chegou o momento de você usar o modelo e colocar o direito relacionado ao tema. Eu te pergunto, qual é o direito relacionado a ensino domiciliar? O direito da Constituição relacionado a isso é o direito à educação. Profinho, não vou saber qual o direito que tem a ver com o tema, tem dificuldade nisso. No meu Instagram eu fiz um post com 20 direitos que servem para vários temas. O meu Instagram é esse aqui, ó, Prof. Vinícius Oliveira. Se você quiser essa lista, vá lá, rola o feed um pouquinho que você vai encontrar essa lista. A todos. Beleza? Entretanto, aí aqui nesse momento chega a parte em que você tem que colocar o problema do tema. Você sabe que ensino domiciliar é a solução. Então eu vou te fazer uma pergunta, qual que é o problema? O problema é a falta desse ensino, entendeu? E aí entra aqui, ó, a dificuldade de implementação do ensino domiciliar. Se você disser que o ensino domiciliar é o problema, você está errado. Tem que dizer que é a falta, a dificuldade, a carência dessa implementação. E aí continua aqui do jeitinho que está. E impede que os brasileiros usufruam desse direito constitucional. Com efeito, a solução do problema pressupõe que se combata não só a invisibilidade, aqui você vai colocar as vítimas. Aí eu te pergunto, quem são as vítimas dessa falta do ensino domiciliar? São os estudantes, que poderiam ser beneficiados, só que como não existe esse ensino domiciliar, os estudantes não são beneficiados. Então, eles são as vítimas, mas também da omissão do Estado. Desenvolvimento é assim, diante desse cenário, o problema do tema. Ué, mas já não teve problema do tema na introdução? Vai ter em todo o parágrafo, porque em todo o parágrafo eu tenho que rememorizar, refrescar a memória do corretor para o problema do tema. Se você não fizer isso, vai fugir do tema, tá? Vai perder ponto. A desigualdade educacional, tá, galera? Aqui era para ter em vermelho, ó. Problema do tema é a desigualdade educacional. Uns conseguem ter acesso ao ensino, outros não conseguem ter acesso ao ensino. Esse é o problema. Fragiliza. O que fragiliza? A dignidade humana. E quem são as vítimas do problema? São os alunos. Repara que lá em cima, na hora de falar das vítimas do problema, eu usei a palavra estudante. E agora, para falar de novo das vítimas do problema, eu usei alunos. Eu estou falando da mesma vítima, só que com palavras diferentes para não repetir. Entendeu? E continua. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura que todos os indivíduos fazem jus a direitos básicos. Beleza? A exemplo, e agora você vai dar aqui um exemplo do quê? De algum benefício relacionado ao tema. Aí eu te pergunto, qual é o benefício relacionado ao ensino domiciliar? Melhoria na aprendizagem, melhoria no conhecimento, educação, acesso ao sistema educacional de qualidade. Então, você tem que dar um exemplo de um benefício relacionado ao tema. E continua. Ocorre que no Brasil, aí de novo você vai colocar as vítimas do problema. Já que eu usei estudantes lá em cima e está longe, eu posso repetir aqui, porque está distante, o corretor não percebe essa repetição. Os estudantes de baixa renda estão distantes de vivenciar o benefício previsto pelas Nações Unidas. Sobretudo por conta de quê? Aí aqui chegou o momento de você dar um exemplo do problema que está acontecendo, tá? Tem que dar sempre exemplos do que está rolando. E qual é o exemplo? Falta de políticas públicas capazes de implementar o ensino domiciliar de forma efetiva. O que são políticas públicas? São iniciativas do governo, uma lei, um incentivo financeiro, uma campanha, uma capacitação para os pais conseguirem educar seus filhos. Às vezes nem o próprio pai sabe ler, nem o próprio pai sabe escrever. Como é que ele vai ensinar? Então, eu tenho que ter uma política pública para implementar o ensino domiciliar. Assim, aí de novo, vítimas do problema, estudantes de baixa renda, e acabou repetindo aqui a palavra, tá? Aqui você coloca assim, ó, no lugar de estudantes de baixa renda, fala um sinônimo para estudantes, discentes.
tá? Aí coloca discentes. Se os discentes continuarem tratados como invisíveis, os direitos firmados em 1948 permanecerão como privilégio. A única coisa que eu te peço nesse modelo é que você tenha aí sinônimos para usar para não ficar repetindo as palavras o tempo todo. Entendeu? Agora, bora para o próximo parágrafo. Ademais, a inércia estatal. O que é inércia? Inércia é quando o governo fica parado. Inércia significa estar parado. Aí que você vai colocar o combate do problema do tema. A efetiva implementação da educação familiar. Aqui eu dei uma mudadinha nesse iniciozinho, só para ele ficar mais redondo no início do parágrafo. A esse respeito, o filósofo inglês John Locke desenvolveu o conceito de contrato social, a partir do qual os indivíduos deveriam confiar no Estado, que por sua vez garantiria direitos inalienáveis à população. No vídeo anterior eu expliquei o que é inalienável, né? Expliquei o significado dessa palavra. E aqui você vai colocar o problema do tema de novo. Falta de treinamento da família para o ensino. É um outro problema, tá? Falta de treinamento da família para o ensino. Beleza? Evidencia que o poder público se mostra incapaz de cumprir o contrato de Locke, na medida em que, vai dar um outro exemplo agora, ou mais um exemplo do problema. É claro que esse segundo exemplo do argumento 2, ele vai ser diferente do exemplo que você deu anteriormente, né? Não dá para dar o mesmo exemplo em todos os parágrafos, ninguém merece isso. E o exemplo ficou qual? As autoridades escolares não capacitam pais e mães para ensinar os filhos em casa, beleza? E aqui, lembra que no vídeo anterior eu falei que esse pedacinho aqui, ele é facultativo, o que representa grave problema. Se a sua letra for pequena e 10 espaços, você coloca a minha letra pequena, 10 espaços, coloquei, o que representa grave problema. Essa expressão grave problema, ela deixa teu argumento mais forte, ela fortalece aí a tua argumentação. Desse modo, enquanto a omissão do Estado se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com uma das mais cruéis mazelas para as vítimas. Quem são as vítimas mesmo, profinho? Alunos de baixa renda. 2 pontos, o problema do tema é até 3 palavras. Como é que é o problema do tema até 3 palavras? A carência educacional. Na verdade, aqui houve 2 palavras, né? Carência e educacional. Palavra 1, palavra 2. O A, ele não é contado como palavra lexical, porque ele é um artigo. Palavra é aquele substantivo, um adjetivo, um verbo, entendeu? Carência educacional são 2 palavras. O A você não conta nessa lista aqui. É legal que sejam até 3 palavrinhas para você usar depois dos 2 pontos. É urgente, portanto, que medidas sejam tomadas para... Aí aqui você vai colocar o quê? O tema. Você vai dizer se você quer combater ou se você quer incentivar. Depende da palavra que você vai usar. Se eu usei a palavra homeschooling, e se é em inglês tem que estar entre aspas, homeschooling é algo bom, é o ensino domiciliar. Aí você vai colocar incentivar, entendeu? Aí continua. Ah, posso botar combater o homeschooling? Claro que não. Nesse sentido, as escolas responsáveis pela transformação social devem ensinar a sociedade a reivindicar melhorias. Nesse caso aqui, eu coloquei a sociedade como afetado. Aqui, ó. Ensinar os afetados. Quem que é o afetado? A sociedade toda. Tá? No geral, é a sociedade toda que é afetada, porque vai ter mais pessoas analfabetas, mais pessoas sem acesso à educação, mais pessoas sem conseguir um bom emprego porque não tem educação. Então, no geral, no final, eu coloquei que a sociedade toda é afetada pela falta de ensino domiciliar. E aqui, ó, melhorias em relação ao tema. Qual o tema? Ensino domiciliar. Beleza? Aí continua. Por meio de projetos pedagógicos como... Aí aqui você vai dar 2 exemplos de projetos que tem que acontecer, relacionados ao tema, tá? Oficinas e ações comunitárias. Oficina é para o pai aprender a ensinar o filho em casa. O que é uma oficina? É colocar em prática aquilo. E ação comunitária é para que toda a comunidade saiba daquela iniciativa que está acontecendo. Então, eu posso escolher aula, palestra, oficina, ação comunitária, gincana e minicurso. Nesse caso, eu preferi escolher oficinas e ações comunitárias, mas aí fica a seu critério. E agora, finalizando aqui, ó, essa iniciativa terá a finalidade de romper a inércia do Estado e de garantir que o tratamento digno previsto pelas Nações Unidas deixe de ser em breve uma utopia no Brasil. No vídeo anterior eu te falei o que é utopia, né? Lembra disso? Era para você ter visto o vídeo anterior antes. Se é anterior, é para ter visto antes, né? Então se liga, aqui eu soluciono a inércia do Estado, que é o meu argumento 2. Eu sou obrigado a dar a solução para os 2 problemas que
eu levantei no desenvolvimento, beleza? Mesmo se eu estiver usando uma única proposta, eu tenho que dar solução para os dois problemas, sempre. Se você não fizer isso, perde na competência 3. É na 3 mesmo, tá? Não é na 5 que perde, não. Na 5 é só se você não mostrar os 5 elementos. É por isso que eu tô falando que não adianta você ter modelo. Você tem que saber, além de ter o modelo, tem que saber quais são as competências, como é que é a argumentação, tem que ter um conhecimento a mais. O modelo é só um pontapé inicial. E o argumento 1 é falar sobre tratamento digno. Lembra que eu falei que o argumento seria a falta da dignidade e invisibilidade? Então esse cara aqui é o argumento número 1. Reparou? O argumento 1 está sendo solucionado e o argumento 2 também nessa proposta. É por isso que eu estou dizendo que esse modelo ele é redondinho, o modelo é completão para fazer você evoluir e você tirar um notão na redação do Enem. O modelo ele é um pontapé inicial. É muito importante que além do modelo você saiba o que é competência, saiba fazer a proposta de intervenção ali, saiba entender se você está cumprindo ou não os critérios ali dentro de cada parágrafo. É por isso que é importante você ter um curso de redação completão. O modelo ele vai te dar um panorama, ele vai te dar uma base. Só que nem sempre a base é o suficiente para você ser aprovado e conseguir uma nota alta na prova da redação, tá? Então, se você quiser de verdade saber fazer uma redação muito mais do que o modelo, saber como que o Enem corrige, como é que os corretores estão avaliando, principalmente as mudanças, tu sabe que o Enem está ficando cada vez mais exigente. Se você quiser cumprir essa exigência, se você quiser estar à frente dos seus concorrentes, eu tenho uma proposta que é o meu curso A Redação Enem em 10 Passos. Ah, profinho, eu já faço um curso de redação, ou eu não preciso de curso. Tem muita gente que fala isso. O curso A Redação em 10 Passos ele é rápido, dá para você complementar com outro curso que você já tenha feito e já esteja fazendo. Ou, se você não faz nenhum curso, é aí sim que você precisa de um curso para conseguir evoluir cada vez mais na tua prova de redação. Algumas pessoas vão se contentar com o modelo, não tem problema com relação a isso, tá? Outras pessoas vão querer mais. Se você quer mais, se você quer se preparar ainda melhor, entra no curso A Redação Enem em 10 Passos, porque eu tenho certeza que você vai evoluir cada vez mais e muito mais rápido para a prova do Enem. Um beijo para você, eu espero de verdade que você tenha entendido aqui essa proposta da aula, que você aplique, que você evolua, que você realize o teu sonho de entrar na faculdade agora, ainda nesse próximo Enem.